Olá, bom dia. Você acompanha a partir de agora, aqui na TV Assembleia, a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Os trabalhos são presididos pelo deputado Gandini. Vamos acompanhar. Bom dia a todos e todas. Nós estamos em mais uma reunião da Comissão de Meio Ambiente. Gostaria de declarar aberto os trabalhos, dispensar de ofício a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno. Nós não temos quórum para deliberação, então nós vamos direto à fase de comunicações, mas antes só fazer a leitura de um ofício que está no expediente, encaminhado pela Associação Juntos SOS Ambiental, com questionamentos a serem feitos ao IEMA durante a reunião da comissão. Já encaminhei, inclusive, ao IEMA para que possa responder no momento adequado. Hoje nós estamos tratando, mais uma vez, a atualização, o acompanhamento dos termos de compromisso. Isso ficou deliberado em 2015, e nós, tanto no mandato passado, acompanhávamos aqui com o deputado Rafael Favato, que fazia essas reuniões sistematicamente como deliberava, e nós estamos dando continuidade a esse trabalho. Em média de 2 a 3 meses, a gente se reúne aqui para acompanhar e verificar como que estão os cumprimentos em relação aos termos de compromissos ambientais assinados pelas empresas Vale e Arcelor, e que tem também como o IEMA como um órgão importante aí que faz esse acompanhamento. Então, eu queria primeiro registrar as presenças. Nós vamos ser bem pragmáticos do ponto de vista de já ir para as apresentações, só que antes eu vou só organizar aqui. Eu queria convidar para compor aqui conosco a mesa o representante do promotor Marcelo Lemos, Eliezer Cunha. Sentar aqui conosco, promotor. Convidar também Alexandre Castro, que representando aqui o secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni. Alexandre está por aqui? Tá. Depois você informa para ele, para mim. Registrar a presença. Vamos lá, deixa eu me organizar aqui. Das associações. Obrigado, Alexandre. Das associações de moradores de Jardim Camburi, Arlete Pereira, representando aqui a Associação de Jardim Camburi. Luciana Guirre, da Associação de Moradores da Ilha do Boi, está aqui conosco. Luciana está ali. Walter Guedes, Associação de Bairro República. Walter está aqui conosco. Obrigado pela presença. Se tiver mais alguma associação, por favor, fazer o contato aqui com a nossa assessoria. Larissa Farone, do Instituto Geração Oceano, acho que é isso. Do IBAMA, Jacques Passamani está aqui conosco. Agradecer a presença. Leonardo Altran, procurador do Estado, está aqui conosco também, representando também o IEMA, Agora vamos ao IEMA. Antonini Batista, engenheiro ambiental, está aqui conosco. Tarek Santos, é isso mesmo? Tarek Santos Silveira, engenheiro mecânico, está aqui conosco. Vinícius Rocha, coordenador de qualidade do ar, do IEMA. Vinícius. E Takahiko, gerente de licenciamento do IEMA, também está aqui conosco. Está separado aqui que eles... Muita calma. É tanto papel hoje que hoje eu fiquei meio confuso. A SEAMA, Alexandre, eu já falei. Eliezer, já falei. Do Grupo CIMEC, Jândia dos Reis, é isso? Jândia dos Reis está aqui conosco. Agradecer a presença. Representante também do Comitê de Bacias. Jennifer Coronel, da ArcelorMittal, está aqui conosco. Raniele Coelho, da Vale, advogada da Vale. Tatiana Rodrigues, também está aqui conosco, da Vale. Eugênio Fonseca. Maurício Cretella, também da Vale, gerente executivo. Tiago Perucchi, da SEJAC, também da Associação de Moradores de Jardim Camburi. E nós temos aqui as pessoas que vão fazer as apresentações nessa seguinte ordem. IEMA, Maurício Castro, coordenador de empreendimentos industriais.
Romildo Fracalossi, da Vale, também agradecer a presença, gerente especialista de meio ambiente, e Gabriela Ludolfi, da ArcelorMittal, que coordena o programa Evoluir. Então, primeiro, agradecer as presenças. Franquear a palavra, Eliezer, gostaria de, antes de iniciar? Só saudar realmente a todos, agradecer esse espaço, parabenizar a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, através do trabalho do deputado Gandini, e dizer que é um espaço muito importante, não só para sabermos das informações, né, das ações que estão feitas nos termos de compromisso, mas também para se inteirar. Eu sei que muitas pessoas da comunidade visitam a empresa, as empresas, mas é uma oportunidade também de se atualizar, né? Porque visitar a empresa você já vê, mas obter aqui a informação dos andamentos, dos resultados. Então, é um momento muito precioso de discussão, porque nós temos aqui as empresas, temos o órgão ambiental, temos toda uma estrutura para difundir essas informações e para ampliar o nosso conhecimento e também para participar desse momento de discussão, né, e de avanço. Então, fica o nosso agradecimento e a nossa saudação de um bom dia, de um bom trabalho, de uma reunião que aí revele avanços e que mostre realmente que estamos no caminho certo. Obrigado, Eliezer. Agradeço ao nosso promotor Marcelo Lemos, né, que sempre nos recebe com muita boa vontade e com considerações importantes. Vamos lá. Alexandre Castro, né, representando aqui o Felipe Rigoni. Bom dia, deputado Gandini, bom dia a todos os presentes. O Eliezer, eu acho que ele foi muito feliz na fala dele. Faço minha as palavras, né, dando coro ao que o Eliezer falou, desejando um excelente trabalho aqui no dia de hoje. Trago também o abraço, o cumprimento do secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, e, mais uma vez, a Ciama está aqui, participando e se colocando totalmente à disposição para contribuir para os trabalhos desta comissão. Tá bom, deputado? Muito obrigado aí. Obrigado, Alexandre. Também tive recentemente com o nosso secretário e foi uma conversa também muito importante, proveitosa, e creio que os trabalhos em relação ao meio ambiente estão avançando bem no Estado do Espírito Santo. Vamos, então, ao IEMA. Maurício Castro. Quiser, podemos pode iniciar, fazer então? Daí, ou se quiser, o microfone Vou fazer também. daqui mesmo. Ok. Tá? Só gostaria de cumprimentar o deputado Fabrício Gandini. Em nome dele, cumprimento a mesa também, o senhor Alexandre Castro, da SEAMA, o senhor Eliezer, do Ministério Público. E eu tenho uma... Como é que eu faço para passar ali a apresentação? Então tá. Pode avançar para o próximo slide. Gostaria também de referenciar a presença dos colegas do IEMA e dos técnicos, engenheiros e gestores da Vale e da Arcelor, que têm envidado os melhores esforços para equacionar o desafio representado pelas metas do TCA, 131 metas no caso da Arcelor e 48 no caso da Vale. Aí nós temos os celebrantes desse termo, né, o Ministério Público Federal e Estadual, que tem sido um parceiro muito importante nesse debate, a SEAMA, o próprio IEMA, evidentemente, a Vale e a Arcelor. O próximo, por favor. Objetivos do TCA, basicamente, a implantação dos controles ambientais, visando a melhoria da qualidade do ar na região metropolitana, na Grande Vitória. E o papel do IEMA nesse processo é a fiscalização de diretrizes, que são ações de cumprimento imediato, e das metas, que se desdobram em curto, médio e longo prazo. Lembrando que, após uma reunião realizada com o Ministério Público, o prazo de finalização do TCA passou a ser 2024. Pode avançar. Aí uma breve linha do tempo, mostrando em 18, quando nós firmamos o contrato, em setembro, o termo em setembro, depois avançando em 19, com algumas ações já de implementação e fiscalização. Em 20, coincidiu com o período, né, da pandemia, em que houve uma espécie de paralisação geral de operações e fiscalização também. Em 21, a entrada do CETESB, efetivamente. Em 22, a realização de uma série de vistorias em conjunto IEMA-CETESB, que redundou em um relatório
e as empresas, então, apresentaram uma série de planos de ação que estão em cumprimento e em avaliação. Em 23, nós faremos uma série de vistorias para a continuidade de avaliação de metas. Gostaria de agradecer também a presença da deputada Irine Lopes, né, nessa sessão. Pode avançar, por favor. Aí nós temos alguns exemplos, né, de controles ambientais implantados nas empresas. Por exemplo, o famoso Wind Fence, que tem por finalidade a redução da energia cinética do vento, ou seja, reduz sua velocidade, diminuindo sua capacidade de mobilização e transporte de material particulado. Do lado direito, vocês podem constatar uma pilha de material pulverulento, no caso minério de ferro, sendo arrastado pelo vento, aí no caso, eventualmente, pela ausência de aplicação de polímero. O que eu queria ilustrar nessa foto é o seguinte: não é só o Wind Fence, não é só a aplicação de polímero, é todo um conjunto de ações que devem ser realizadas para a realização e consecução dos objetivos do TCA. Wind Fence, aplicação de polímeros, manutenção e operação corretas é que vão redundar no resultado desejado. Então, é muito complexo o resultado a ser alcançado. Não é simplesmente implantar um equipamento, é todo um conjunto de ações que devem ser desenvolvidas. O próximo slide, por favor. Aí, no caso, especificamente no caso da Arcelor, a aplicação de polímero, que muitas vezes é realizada com colorante, né, para facilitar o controle de aplicação do material e também auxilia bastante na questão da fiscalização, porque é um processo bastante visual. Do lado direito, a gente pode ver ali tem uma visão parcial do alto forno, né, produção do gusa, que gera também muita escória. E essa escória, pela sua via tradicional, ela é granulada e destinada às cimenteiras. No entanto, tendo em vista algumas ocasiões, né, de necessidade de manutenção ou de paradas, a gente tem que bypassar, então, né, a Arcelor, no caso, tem que bypassar esse fluxo e cai num pátio, chamado pátio de escória. E, nesse processo, há a emissão de particulado. O que vocês estão vendo ali não é o particulado, é exatamente a tecnologia desenvolvida pela Arcelor para abater essa emissão com o uso de aspersores que atomizam o jato d'água e criam uma nuvem que vão exercer esse papel de controle. É importante chamar a atenção que essa solução não é de prateleira, ou seja, a empresa não pode ir ao mercado e comprar uma solução, ela tem que desenvolver, através de pesquisa e desenvolvimento, essa inovação. Portanto, algumas metas do TCA elas são complexas de serem equacionadas, e a gente está na fronteira da ciência e da tecnologia. Eu não consigo simplesmente recorrer ao mercado e implantar um equipamento, eu tenho que desenvolvê-lo. E, num processo normal de desenvolvimento, você poderia, às vezes, levar 5, 10 anos para criar um instrumento, um equipamento. Mas aqui o prazo é curto. E essas ações têm que ser desenvolvidas, às vezes, em 1, 2 anos. O próximo slide. Aí eu referencio a equipe do TCA, atualmente integrada por 5 servidores, mas deveríamos ter 8. Eu vou explicar isso melhor na última lâmina, no último slide. Eu gostaria de chamar a atenção para esse quadro em azul, quantidade de vistorias realizadas, 184. Nesses últimos 4 anos, vamos dizer assim, de forma sintética, o IEMA esteve presente no Complexo Tubarão 184 vezes. É um esforço de fiscalização e de avaliação inédito quando se refere à questão do licenciamento ou fiscalização ambiental. Então, realmente, chama atenção essa presença constante do IEMA em diálogo permanente com as empresas para equacionar os desafios impostos pelo TCA. O próximo slide, por favor. E aí nós temos, né, um quadro resumo das metas. No caso da Vale, 48, sendo 20 já cumpridas, 27 estão no prazo, sendo uma vencida que está em análise. A empresa fez a proposta e a equipe do IEMA está avaliando a pertinência dessa proposta para cumprimento ou não dessa meta. No caso, a meta 43. Próximo slide. Total de metas da Arcelor, 131, sendo 67 cumpridas, 53 no prazo, 11 vencidas, né, prazo vencido, ou seja, 8 estão em análise, a empresa já fez a proposta e nós estamos avaliando a pertinência das medidas adotadas.
E volta, por favor. E no caso das metas em reanálise, a empresa fez uma proposta, nós consideramos insuficiente a ação, estamos agora, então, reavaliando a contraproposta da empresa para verificação do cumprimento ou não dessas metas. É importante notar que, nessas 11 metas, nós teremos uma participação ativa também do CETESB nesse debate técnico. Próximo slide, por favor. E, finalmente, mostrando também que o IEMA tem algumas metas, né? Ele é compromissário também do TCA e precisa de cumprir, então, 8 metas. Já cumpriu 6 e 2 estão pendentes. A questão da manutenção de servidores, né, do quantitativo mínimo de 8 servidores, será resolvido com a contratação via edital de seleção até o final agora desse mês de outubro, né, de contratação e de reposição da equipe. Outubro, novembro, enfim, a gente está fazendo esse esforço de contratação para a reposição dos quadros. E, em relação à questão da capacitação, a equipe passou por uma capacitação de 5 módulos, né, nessa última semana, referenciando o tema equipamentos de controle de emissão, né, de material particulado. Então, essa demanda que estava em aberto também foi cumprida, portanto, resta apenas uma meta para equacionamento de todas as demandas compromissadas pelo IEMA. É basicamente isso que eu gostaria de falar. Fico à disposição também para futuros questionamentos. Obrigado, Maurício. Vou abrir. Deputado Enine, gostaria de fazer alguma consideração? Não? Se tiver alguém... Eliezer? Não? Ok, então vamos deixar para fazer o fim também, então, que a gente já... Aí todas as pessoas também das comunidades que quiserem fazer depois da intervenção, fique à vontade. A gente vai fazer as 2 apresentações, depois, através de inscrição, a gente abre para todos que quiserem dar sua contribuição. Só registrar a presença aqui de Benedito de Assis Brandão, fundador do Conselho Comunitário de Vila Velha, e Bruno Malias, presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi. Obrigado pela presença. Romildo Fracalossi, gerente de meio ambiente da Vale. Bom dia, deputados. Deputado Gandini, deputado Irini, muito prazer revê-los. Alexandre, Eliezer, a todos presentes, muito obrigado pela presença de todos. Queremos agradecer novamente o convite, estar aqui para poder fazer o acompanhamento das nossas... Pode voltar no primeiro, por favor, slide. Gostaria de agradecer, né, a nossa participação. E nós estamos trazendo aqui uma atualização da nossa última apresentação aqui, que foi em março de 2023, onde nós estivemos aqui na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Trouxemos a evolução das obras do TCA. Tivemos também a visita técnica da Comissão de Meio Ambiente, agora no mês de maio, em 2023, onde a gente pôde verificar em campo a execução dessas obras. Então, o objetivo agora é apresentar um pouco dessa evolução. Por favor. Reforçando que o TCA ele traz melhorias em todas as etapas do nosso processo. Aqui é uma imagem de satélite da Vale na Ponta de Tubarão. Então, tem todas as etapas do processo, desde a chegada do minério até a produção de pelotas, a estocagem em patos, embarque nos nossos carregadores, dos nossos piers, carregamento de carvão, enfim, todo o nosso processo está sendo contemplado pelas melhorias do termo de compromisso ambiental. Próximo. Essas melhorias passam pela adequação e enclausuramento das nossas correias transportadoras e casas de transferências. Pode passar? Aspersão de supressores, né, à base de celulose, de fibras de celulose, de polímeros coloridos nos nossos pilhas de materiais. Por favor. Canhões de névoa instalados em pátios de pelota, que para poder cobrir os pátios com uma fina camada de gotas de água para poder diminuir a emissão de poeira. Pode passar. Fechamento de áreas, ou seja, onde possível, a gente está fechando as áreas para que o manuseio do produto não seja feito mais a céu aberto, mas em região coberta, em região abrigada, por favor. Novas barreiras de vento, ou as wind fences, né? Nós temos já 10 km de wind fence, estamos instalando mais 6 km de wind fence no nosso complexo. Pode passar. Para a implantação das 48 metas, nós temos em torno de 131 projetos, né, para a implementação dessas metas. Uma meta, às vezes,
ela é desdobrada em vários projetos. E aqui a gente tem esse macroplanejamento atualizado agora no mês de julho. Quando nós tivemos aqui em março, nós estávamos com 87% dos projetos na fase de implantação ou concluídos. Hoje nós evoluímos já para 95% dos projetos na fase de implantados em implantação, apenas 2% e 3% nas fases de contratação e engenharia básica. Como foi dito pelo Maurício, a gente teve a pedido de prorrogação de 1 ano a mais para concluir o TCA, no nosso caso, em função principalmente do impacto da Covid, então fez com que alguns projetos fosse necessário refazê-los ou postergá-los agora para 2024. Pode fazer? As nossas ações, elas são implementadas para fontes. Não é uma ação específica, são várias ações de controle que atuam em determinada fonte. Aqui, por exemplo, para soluções de pátios, de estocagem de produtos, a gente tem várias ações que já são concluídas ou em fase de execução. Melhoria das edifícios existentes, pavimentação de áreas, lavadores de rodas, canhões de névoas e as novas edifícios que estão em execução. A gente trouxe alguns exemplos dessas ações que estão sendo implementadas lá na nossa unidade, para que a gente possa ver o avanço dessas obras. O próximo, por favor. Então, sobre o Indefense, nós estamos mais 6 quilômetros de Indefense, são quase 270 torres que serão instaladas para poder suportar todas essas estruturas, quase 89 mil metros quadrados de telas, com altura variando no máximo até 21 metros e média 13 metros. Pode passar, por favor? E aqui o exemplo, as obras atualizadas, esse aqui é um dos pátios, chamado Pátio LM. Todas as torres já estão implementadas, e a gente já está concluindo a instalação das telas de Indefense. Essa obra, desse pátio especificamente, vai ser concluída agora em setembro, e todos os 4 pátios vão ser concluídos agora em dezembro de 2023. Pode passar? Um outro pátio, denominado Mercado Interno. Vocês podem observar, já ao entorno do pátio, as estruturas metálicas instaladas, com as telas também sendo montadas. Então, a gente vê ao fundo um pátio já existente, com uma Indefense também já instalada em 2013. Enfim, a gente está complementando as melhorias que foram implementadas ao longo dos anos, agora com o novo TCA. Pode passar? Essa é uma Indefense no pátio de minério das usinas de 5 a 7. Ela já está com quase 50% do seu perímetro com as telas montadas. Algumas torres ainda estão em implantação devido a interferências com rede de tubulação de gás, concretagens, enfim. Todas as interferências operacionais que foram mapeadas estão em implantação. Pode passar? O pátio de finos de minérios da usina 1 a 4, a gente já pode ver praticamente todo ele já circundado pelas telas, em seu perímetro. Essa estrutura, por exemplo, ela tem 13 metros de altura, 1,5 vezes a altura da pilha que está estocada dentro do pátio. Enfim, todas as 4 Indefenses serão concluídas agora em dezembro de 2023, conforme a meta prevista do TCA, para que a gente, então, tenha todas as nossas áreas de estocagem protegidas com Indefense. Nenhuma área de estocagem de produto ficará sem proteção de um Indefense. Enclausuramento de áreas, uma iniciativa Vale, que é um ponto importante a gente destacar, porque, além das metas que o TCA trouxe através do relatório técnico CETESB-EMA, a Vale proativamente fez algumas propostas de algumas ações de melhorias. Essas, por exemplo, são ações que a própria Vale apresentou e estão inseridas no TCA como iniciativa Vale. A cobertura e enclausuramento de áreas. São 4 áreas identificadas, 2 já estão concluídas e 2 estão em execução. Por favor. Essa é uma primeira área que foi concluída em 2019. Aí, na foto à esquerda, a gente vê a situação antes. O manuseio ali naquela região era feito a céu aberto, e hoje ele é feito dentro de uma área totalmente enclausurada, uma região coberta, e na foto inferior a gente vê a parte interna dessa estrutura, onde as operações de manuseio de carvão e bentonita são feitas em ambiente coberto. Uma outra área, concluída agora em maio de 2022, era uma área de estocagem temporária de Pelotas, feita a céu aberto, conforme a gente pode ver na foto à esquerda, e agora, na foto à direita, ela é feita toda dentro de uma área coberta, em um galpão de quase 3.800 metros quadrados. Então, a gente não mais manuseia esse tipo de produto, pelota, a céu aberto, aqui nesse ponto, mas sim dentro de área protegida. Próximo. Aqui são as obras em execução, são as 2 áreas de estocagem temporária das usinas 5 e 6 e usina 7. Nas fotos à esquerda, a gente vê a situação antes
e agora a situação atual, essa área que era manuseado também a céu aberto, agora está sendo construído um grande galpão de até 20 a 22 metros de altura em determinados locais dele, onde todo o manuseio será feito em área enclausurada, não mais em área a céu aberto. Então, uma obra que está prevista para ser concluída agora em 2024. Para os viradores de vagões, que é o local onde a gente recebe e descarrega todo o minério que chega em Tubarão, nós temos duas grandes ações. A primeira ação já foi concluída, que é o sistema de dupla aspersão de água em todos os 5 viradores, e agora a gente está iniciando a obra do enclausuramento do virador de vagões. Por favor, pode avançar. Essa é são fotos que ilustram essa evolução. O nosso objetivo é demonstrar para vocês a situação atual, onde a gente tem os viradores com sistemas de aspersão de água. A foto intermediária é a foto já da montagem das estruturas metálicas que vão, então, ser implantadas para a gente chegar ao desenho da direita, que é o desenho projetado. Todos os 5 viradores de vagões serão cobertos dentro de uma estrutura metálica e suas operações também não ocorrerão mais a céu aberto. Então, são obras muito importantes que criam um diferencial muito grande nesse processo de não operar mais a céu aberto nesses 5 locais que eu mostrei anteriormente, incluindo o virador. Transportadores, né, todo o nosso produto no nosso site ele é movimentado por transportadores, né, então, o minério, a pelota, o carvão, tudo é movimentado por transportadores, então nós temos uma série de ações direcionadas para transportadores. Então, nós temos a adequação das casas de transferência, correia transportadores e chutes, que é onde você faz a transferência de uma correia para outra. Pode passar? Aqui, para vocês terem uma noção da evolução das obras, a gente tem uma imagem aqui de 2018, 2019, onde a gente tinha a situação atual quando nós assinamos o TCA. Várias ações de melhorias foram executadas e, por favor, essa situação atual. Então, a gente vê casa de transferências com substituído de telhas por telas. A gente vê ali ao fundo, no pátio de estocagem, um polímero verde, que a gente está usando já um polímero à base de celulose. Então, as obras de adequação estão avançando, né? Nós já temos para a casa de transferência do total de 116, 68 já foram concluídas. Nós vamos chegar até 92 até o final de 23, e o restante será instalado até o final de 24. 42 mil metros quadrados de telhas já foram instaladas nessas casas de transferências. Pode passar? Aqui a nossa rota de embarque é um transportador que é o principal transportador de Tubarão. Ele é responsável em embarcar nos piers 1 e 2 toda a produção de pelota e de minério de ferro. Nós temos a capacidade de 100 milhões de toneladas que passam por esses transportadores. Esses transportadores, então, estão passando por uma grande adequação. Na foto à esquerda era a situação em março de 23, quando nós estivemos presente aqui na Comissão de Meio Ambiente. Vocês podem ver que as estruturas metálicas estavam sendo colocadas, né, no solo, e agora, nas duas fotos à direita, é a visão dos dois lados do transportador. Praticamente ao longo de todo o transportador, a gente já tem a instalação das telhas até o piso, então esse transportador ele será protegido com fechamento lateral e cobertura ao longo de todo o seu comprimento. A adequação de transportadores de correia, essa é uma solução também inovadora, chamada Capotex. É uma liga metálica especial feita na Espanha, que ela tem uma leveza necessária para não trazer sobrecargas aos equipamentos existentes. Tem todos os equipamentos de inspeção, são equipamentos articuláveis que permitem continuidade da manutenção e da operação, porque se eu colocasse um equipamento fixo, eu impediria todo o meu processo de manutenção e de operação dos nossos equipamentos. Então, a gente desenvolveu essa solução, importamos da Espanha, estamos instalando em 118 transportadores, 23 já foram concluídos, e tem a previsão de a gente implementar até o final de 23 mais 70, totalizando 70. Pode passar? Essa é um outro transportador, onde a gente vê a cobertura de longarina a longarina, protegendo todo o transportador do arraste do vento ao longo do seu transporte. Pode passar? Adequação de chutes, né? Os chutes são os pontos de transferência desses transportadores para as correias, entre correias transportadoras nas casas de transferência. Essas são soluções que nós estamos trazendo, raspadores de correia
mais inovadores, mais eficientes, sistemas todos fechados, de forma que, se houver suspensão, ela fica contida dentro daquele ambiente. Ao todo, serão 598 chutes que serão adequados, sendo que, até o final de 23, nós vamos fazer cerca de 500, e já temos quase 290 chutes concluídos até a presente data. Então, as obras estão avançando dentro do previsto, com a conclusão para 2024. Pode passar? Em termos de geração de emprego e renda, desde o início do nosso plano diretor ambiental, onde está inserido o TCA, foi em 2019, né, nós temos ali a evolução da geração de empregos de 2.300 em 2019, temos aqui o impacto da pandemia em 2020 e 2021, que não reduzimos, sim, as obras em função de todas as regras de distanciamento e isolamento social, mas não paralisamos as obras, vocês verem o número de empregos. Em 2023, 2022 foi retomado o ritmo das obras, e agora, em 2023, a gente está no pico de obra, chegamos a 3.000, com previsão de chegar a 3.300 empregos só para a execução das obras do PDA-TCA. Até a presente data, a gente já assinou 2,8 bilhões de reais em contratos que já foram concluídos, contratos que estão sendo executados para a implementação de todas as obras do TCA. Então, essa é a nossa evolução de emprego e renda. Ok? Diálogo e transparência, eu acho que, faz parte do que nós estamos hoje nos propondo aqui, trazer informações. Aqui a gente vai apresentar um pouquinho de tudo que a gente faz para levar todas as informações da evolução do TCA, os objetivos e os resultados alcançados para a nossa sociedade de forma geral. Pode passar? Então, aqui é o acompanhamento permanente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Aqui nós tivemos a visita em março de 22, pós-pandemia, quando nós retomamos as visitas com a Comissão de Meio Ambiente, com a presença do deputado Gandini e do Rafael Favato. E agora, em 11 de maio, nós tivemos a presença dos deputados Gandini, Irini, a Janete Calegari, seus assessores, estiveram presentes lá, onde nós tivemos a oportunidade de ver todas as obras, ver em campo o que estava acontecendo e a evolução dessas obras. Pode passar? A Comissão de Meio Ambiente, também, que é composta pelo Ministério Público do Espírito Santo, Ministério Público Federal, IEMA e Vale, nós tivemos agora em junho, eles foram fazer também uma visita às obras, já tinha algum tempo que a comissão não ia ao site fazer, em função, principalmente da pandemia. Nós tivemos a oportunidade de recebê-los, eles puderam rodar todo o complexo e ver todas as obras em execução. Então, essas ações são muito importantes para a gente dar a visibilidade e a transparência necessária a todas essas obras. Pode passar? Para a sociedade, né, a gente tem um programa de visitas estruturado, onde a gente os recebe no Parque Botânico, nós apresentamos todas as obras, os objetivos de cada obra, tiramos todas as dúvidas e depois vamos a campo fazer a visita técnica, onde nós passamos pelas obras em execução, paramos lá no nosso porto, no Pier 2, onde fazemos, então, um esclarecimento final, tiramos as dúvidas de todos sobre o que eles viram nas visitas e fazemos uma foto também de recordação e de registro da visita que é feita a campo. Então, essa é a nossa proposta de visitas, por favor. Ela foi retomada em junho de 22, nós tivemos 172 visitantes entre lideranças de associações de moradores, professores, e aqui a gente tem um depoimento que é o que reflete o objetivo dessa mobilização, é a questão da continuidade. Foi um dos visitantes, esteve lá em 2019, ele teve a referência do antes, logo no início do TCA, e está tendo, em 2022, ele teve, então, ele pôde constatar as melhorias que ocorreram ao longo desses 3 anos, e ele deu esse depoimento muito positivo, né, do respeito, da competência, das propostas envolvidas. Esse é o grande objetivo. Agora, em 23, pode passar, a gente continuou com o grupo de lideranças lá na Orla. Nós temos a presença do Bruno aqui, que nos deu o prazer da sua presença lá, representando o Jardim Camburi, junto com outros moradores. Nós tivemos 134 lideranças lá da nossa visita. 38 dessas lideranças responderam a este questionamento, uma pequena pesquisa que nós fizemos. 87% indicaram que foi muito melhor do que o esperado, ou seja, atendeu muito bem a expectativa de todos. 100% indicaram o aumento do conhecimento sobre o que a Vale está fazendo no TCA, qual é o objetivo. No total de 5, 4,6%, acredito que as ações do PDA elas vão melhorar a relação entre a empresa e a comunidade, e quase que 100% recomendariam a visita. Então, o objetivo da visita, que é exatamente esse, mostrar o que está sendo feito, os ganhos,
o que isso vai refletir na sociedade, foi atingido com essas visitas. E em junho, agora, também, de 2023, nós retomamos com as visitas dos ônibus do Parque Botânico ao site. Então, essa é uma visita que ela faz o mesmo percurso que essa visita guiada. A única diferença é que ela não para lá no Mirante do Pier 2, por questões de segurança. Nós tivemos quase 3.400 pessoas que, de junho até a presente data, entraram no Parque Botânico, pegaram ônibus e foram à área operacional de forma espontânea, gratuita, vão ao site e veem exatamente o que a gente viu durante a nossa visita lá, deputada. Só que eles não param por questões de segurança. Então, nós já tivemos quase 3.400 pessoas, desde junho até agora, que visitaram o site e conheceram as obras. Pode passar? Uma grande ação de mobilização social também é com instituições de ensino. Né? A gente tem toda uma programação de realização de oficinas, visitas técnicas à área operacional. E aí nós tivemos, em 2023, 5.900, quase 6.000 participantes, entre alunos e professores. Nós tivemos aí em todas as educação infantil, fundamental e médio e técnico, onde a gente tem a oportunidade de, através de várias práticas e oficinas, mostrar toda a evolução ambiental de Tubarão, como é feito o controle ambiental das nossas operações, para que as pessoas possam entender que a mineração é uma atividade sustentável, desde que tenha todos os seus controles ambientais necessários. Então, é um trabalho grande que a gente está fazendo, e o TCA é um dos objetivos dessa dinâmica com as instituições de ensino. Pode passar? Agora, em 23, também nós participamos em vários momentos de interação. Nós tivemos aqui a festividade do aniversário do Bar Mar da Praia, onde levamos nosso quiosque do PDA, onde pudemos apresentar também todo o nosso projeto do termo de compromisso ambiental. Participamos do evento Sustentabilidade Ambiental. Tivemos a visita aqui da Associação de Moradores de Jardim Camburi. A Feira de Meio Ambiente realizada em Atlântica Vila, e levamos o nosso quiosque do PDA, apresentamos o TCA a todos eles. Tivemos agora, recentemente, no Mac Show também, onde apresentamos todo o nosso termo de compromisso ambiental. Então, foram quase 3.000 pessoas nesses eventos que participaram e tiveram acesso a essas informações. Pode passar? E o nosso PDA pode ser acompanhado, né, através do nosso site, do QR Code, onde a gente vai ter todos esses resultados, obras, avanços apresentados lá, para que possam ser avaliados por todos. E, caso estejam no Parque Botânico, podem pegar um ônibus e acessar o site também, e vocês verão ao vivo tudo isso que eu trouxe para vocês aqui agora. Agradeço, muito obrigado pela paciência. Obrigado, Romildo. Vou passar diretamente, então, a Celó, Gabriela Ludolfi. Fica à vontade, qual... Daí mesmo, não tem problema, não. Daqui mesmo. Bom dia a todos. Eu cumprimento, né, o deputado Fabrício Gandini, presidente da comissão, em nome de todos os demais representantes do governo e da sociedade civil. Então, vamos proceder aqui à apresentação. Pode passar, por gentileza? Bom, trazendo só um breve histórico, né, uma pequena explicação. Quando da assinatura do TCA, foram acordadas 114 diretrizes, que, como o Maurício explicou na apresentação dele, são ações de cumprimento imediato, e 131 metas. Essas metas envolvem diversos projetos, diversas questões específicas dentro da empresa. O nosso plano de ação original ele previu 310 ações para essas 114 diretrizes e 131 metas. Né? E essas ações elas englobam desde novos equipamentos, a instalação de novos equipamentos, otimizações, melhorias dos sistemas e melhorias operacionais também. Durante esses 5 anos aí que nós já vimos desenvolvendo, e até aproveitando, né, a fala do Maurício, quando ele fala que a empresa fez uma proposição e o IEM achou que era insuficiente, e a empresa fez uma contraproposta, fazendo todos esses desdobramentos e esses complementos, hoje nós temos 446 ações para essas metas e essas diretrizes. Dessas 446, 66% delas já foram totalmente concluídas, e as outras estão em andamento. A gente tem aí, a gente até estava conversando no início da reunião, as duas empresas estão um canteiro de obras, né? Temos diversas obras aí em andamento.
Ali no mapa da empresa, né, a gente colocou as bolinhas para quê? Cada diretriz, as diretrizes elas são em amarelinho. Elas às vezes se desdobram em mais de uma área. E a mesma coisa com as metas. As metas são a bolinha vermelha. Então, a gente pode ver como essas metas, essas diretrizes se desdobraram em toda a nossa planta. Pode passar, por gentileza. E hoje, como que a gente está? Né? Aí a gente foi botando o tiquezinho verde em tudo que já está concluído hoje. Né? E aí nós temos aí 1,9 bilhão que já foi investido, tanto nos projetos quanto nas melhorias operacionais. Se a gente somar o número de homem-hora que foi trabalhado para a implantação desses projetos, dessas melhorias, daí 2.200.000 horas trabalhadas nesses projetos todos, e isso conta com o envolvimento de mais de 40 empresas, desde empresas de limpeza, conservação, como empresas que fazem a implantação desses equipamentos efetivamente. Pode passar, por gentileza. Nessa busca, né, eu vou aproveitar as falas do Maurício, né, vai até parecer que foi combinado. Nessa busca pelas melhores soluções, né, como ele citou a questão a gente tem o dry pitch, onde ele mostrou aquela aspersão. Não existe no mundo essa tecnologia de aspersão para este processo. A gente pode até pensar, né, mas é muito simples, você faz uma aspersão num processo, mas a gente está falando de um alto forno, de uma escória quente, de 24 horas por dia, de segurança, de pessoas envolvidas. Então, é todo um desenvolvimento de soluções onde a gente busca aí o suporte das melhores pessoas, vamos dizer assim, né, das pessoas mais capacitadas dentro da academia. E a gente tem aí parcerias com o IFES, com a UFES, com a UFMG e com a UFSCar, porque é isso que a gente busca, simulações computacionais. Ali embaixo vocês podem ver, é um sistema de despoeiramento, né, uma maquete de todo um sistema de despoeiramento, onde foi feita essa simulação para a gente ter certeza que aquele projeto que a gente vai estar implantando, ele é realmente a melhor solução para aquela situação que a gente quer resolver. E isso também com o suporte de especialistas em siderurgia, porque a gente fala de controles ambientais, mas a gente tem que falar de controles ambientais voltados para o processo siderúrgico. E isso faz diferença quando a gente compara com outros processos. Pode passar, por gentileza. Aí, na parte de comunicação e transparência, né, a gente pegou aí as visitas, a gente teve, esse ano, 16 inspeções já do IEMA, em 2022 foram 39, em 2021, 23. Né? E aí, se vocês pensarem que eles estão um dia com a gente, um dia com a Vale, outro dia fazendo relatório, né, é um trabalho bastante árduo aí que a gente tem para a equipe fazendo. A gente tem um aplicativo onde todas as informações elas estão disponíveis, o acompanhamento das metas, a gente tem notícias e tem também o agendamento de visitas. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão com o aplicativo, ele pode entrar lá, ver as datas onde ainda tem vagas disponíveis e fazer o agendamento da visita para conhecer a empresa. A gente tem também um canal do YouTube, onde também são disponibilizados diversos materiais visando essa informação, essa transparência. Pode passar, por favor. A gente tem também o programa de visitas. A gente tem 2 programas de visitas, né, que rodam em paralelo. A gente tem o focado para as instituições de ensino e a gente tem também os convites todos que a gente faz com as comunidades do entorno. Então, o pessoal de Cidade Continental, Carapebus, toda essa vizinhança que a gente convida eles. A gente recebeu também as visitas do pessoal da Ilha do Boi, Ilha do Frade, Jardim Camburi. Esse convite ele é aberto a todos, né, para que estejam lá, conheçam, vejam quais são as nossas ações, perguntem. Né, a gente está disposto a estar sempre respondendo, porque para nós é o mais interessante, é isso, né, que as pessoas conheçam. Até no dia de Jardim Camburi, teve uma senhora que ela comentou assim, nossa, eu moro aqui do lado, eu não sabia que atrás dessas árvores tem tudo isso. Né? Então, é muito importante isso para a gente, porque as pessoas precisam entender o que a gente está fazendo também, né, para melhorar toda a nossa cidade. Pode passar, por favor. Falando aí dos projetos, né, a gente entregou 6 novas wind fences, a gente tem um total aí de 175.000 metros quadrados de telas, eles representam 8,5 km de extensão.
E aí, pegando, né, o gancho do Romildo, quando a gente fala de implantar o Wind Fence, não é só a Wind Fence, né? O Wind Fence ela é um controle ambiental. Aí, dentro desse pátio de estocagem, você tem a aplicação do polímero. Para sair desse pátio de estocagem, a gente tem um lava-rodas para garantir que o caminhão que circula lá dentro não vai levar esse particulado para fora. Você tem a pavimentação da via do entorno, porque a via pavimentada ela tem um controle melhor. Você tem a varredeira que vai fazer a limpeza dessa rua. Você tem a aplicação do polímero nesse asfalto para não ter ressuspensão. Então, quando a gente fala de um controle, na verdade, a gente está falando de 5, 6, 10 projetos que estão envolvendo todo esse controle, todo esse conjunto. Pode passar, por favor. Também aí na questão de pátios de estocagem, né, a gente tem alguns pátios onde foram colocados galpões, então hoje a gente tem 11 novos galpões para coque e carvão, mais de 38 mil metros quadrados de área coberta, né, eles são é um exemplo de um galpão concluído e de outro que está ainda em construção. Pode passar, por favor. Aí também trazendo aí talvez uma coisa meio diferente, né, para todo mundo, esse é um galpão inflável, que ele é utilizado numa área de manuseio de finos e tratamento de finos, e ele é um galpão inflável porque ela não é uma área de estocagem permanente. Então, como que a gente faz esse manuseio numa área que não é de estocagem permanente, garantindo que isso não vai ter nenhum impacto, né? Tem esse galpão que ele é inflado e é utilizado no momento que existe esse material. Pode passar, por gentileza. Falando de correias transportadoras, né, a gente fez um plano estratégico de correias. E por que a gente fala plano estratégico? Foi feito todo um estudo, esse estudo levou mais de um ano, onde foram percorridas todas as correias, analisados todos os materiais que são transportados, as características de cada um dos materiais, para que a gente chegasse numa solução específica para cada uma correia. Então, a gente tem correias que, sim, foram enclausuradas, como é o exemplo dessa em azul. A gente tem correias com cobertura, tem correias com bandejamento, com limpadores. Cada uma tem a solução específica para aquele material e para aquela situação. E a gente tem aí mais de 42 quilômetros de correias transportadoras e cada um desses quilômetros foi analisado e foi implantada uma solução. Pode passar, por favor. Na parte de controle atmosférico, né, a empresa ela já foi concebida com equipamentos para captação, né, e controle dos processos, e dentro do TCA foram 23 novos projetos de sistema de controle. Vão totalizar, no final do TCA, 108 equipamentos, né, de controle atmosférico e sistemas de despoeiramento e filtros. Pode passar, por gentileza. Aqui é um exemplo de obras ainda em andamento, né, novos sistemas de captação, controle de emissões. Então, a gente tem, nessa foto da esquerda, que é colocado em uma máquina móvel da coqueria, né? Então, a gente tem tanto sistemas fixos quanto sistemas em máquinas móveis também. Pode passar, por favor. Também otimizações. Então, a gente tem, aí são as torres da coqueria Heat Recovery, né, que elas foram elevadas aí em mais de 12 metros para a gente melhorar, fazer a otimização desse sistema de controle ambiental, né. Também na direita a gente tem uma foto do sistema de despoeiramento do alto forno, que também foi um sistema que ele foi otimizado, foi melhorado, foi feita uma nova casa de filtros. E era isso. Queria trazer um pouco para vocês dessas otimizações, dessas melhorias, né. É importante a gente dar a dimensão desse legado e de todo esse projeto aí, esse trabalho que está sendo feito pelas empresas. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Nós vamos abrir agora para quem quiser participar, mas antes eu vou só registrar a presença do Leonardo de Paula, da FINDES, diretor de Relações Institucionais, está aqui conosco. Obrigado, Leonardo. E Alexandre Araújo, da Comissão de Meio Ambiente da OAB, também está aqui conosco, ali atrás. Eu posso começar, deputada? Primeiro, para o IEMA. Vamos lá, só uma dúvida aqui. A gente verificou que o último relatório do IEMA de qualidade do ar é 2021. E esse relatório ele nos ajuda muito a ter uma compreensão desse processo, se esses investimentos estão, de fato, transformando a realidade. É natural que, quando a gente vê uma série de investimentos desses, a gente quer concluir que isso está impactando positivamente. Mas nada melhor do que a gente ter comprovações científicas e com dados
que mostrem isso. A Vale, na última visita que a gente teve lá, nós conversamos e eles falaram, nós temos uma rede interna de monitoramento, automática. E aí que é o ponto que eu queria discutir com o IEMA. Uma rede automática permite você fazer ajustes em tempo real, né? Nós temos, por parte do IEMA, uma rede que não é automática, principalmente para a questão do poeira sedimentável, que demora de 45 dias, mais ou menos, para fazer a coleta e tal. Gandini, mas não tem certificação. É uma discussão, inclusive fizemos essa discussão recentemente com o Dr. Marcelo Lemos. Só que ela nos permite fazer correções, mesmo que não tenha certificação, correções em curto tempo, né? Informações de curto tempo, e resolver, às vezes, os problemas que a gente não consegue resolver hoje através só de ver a foto posterior. A gente está discutindo o projeto de qualidade do ar, mas nós não temos informações de um relatório de 2022 ainda, né? Nós estamos em agosto de 2022, não temos um relatório de qualidade do ar, sendo que os dados possivelmente estão todos já disponíveis, estão todos disponíveis, porque ficam online, né? Boa parte deles. E seria importante a gente ter, por exemplo, vai fechar 2023, como os dados já estão colocados, 23 de janeiro tem o relatório, era o mais, né? Então, assim, o que eu queria ouvir de vocês, o que está sendo construído para que isso aconteça, mas também de pedir que a gente possa ter essa fonte de informação, até porque a gente fale, poxa, deu certo o TCA, ou não deu certo o TCA. Acredito que a gente vai, pelo que eu estou vendo, do relatório de 2021, pelos números desse ano, só que não tem conclusões. E, assim, seria muito importante o IEMA, mesmo que essa rede não seja certificada inicialmente, essa rede automatizada, fosse implementada para que a gente mesmo pudesse depois bater com o que está manual, né? Está confirmando o que tem manual, então o que é certificado, então está confirmando, então a gente tem condições de avançar para ter essa rede. Então, eu queria ouvir um pouquinho do IEMA o que está pensando em relação a essa questão da rede automatizada e também de pedir celeridade em relação aos relatórios, até para a gente conseguir fazer reflexões no momento que a gente está discutindo uma lei de qualidade do ar. Né? Nós estamos fazendo ela toda baseada no relatório de 2021, só que pode ser que a gente tenha avanços que permitam a gente fazer outro tipo de discussão, se esse relatório de 2022, né, que aí é importante que seja feito pelo IEMA. Eu posso chegar ali, a comissão, e tirar algumas conclusões, mas vocês têm os profissionais adequados, vocês têm, né, a capacitação que foi feita recentemente, vocês têm competência, inclusive institucional, para falar sobre o assunto. Então, seria muito importante a gente ter esse relatório. Vou passar a palavra ao IEMA para a gente começar nosso debate aqui. E também, as pessoas que quiserem se inscrever, de Matheus, se quiser, só levantar a mão, o Matheus vai, anota o nome, ok? Vamos lá, IEMA. Bom, boa tarde a todos. Com relação ao relatório, o relatório ele a gente tem a obrigação legal, inclusive, né, de publicação desse relatório anualmente. O relatório, se ele fosse só um catado das informações e a gente jogar lá no relatório, no caso, imprimir os gráficos e colocar lá para livre interpretação, ele seria fácil. No dia 1º a gente poderia fazer dia 1º de janeiro a gente já poderia fazer essa publicação. Mas ele é muito além disso, né? Ele vem com uma série de descrição do que aconteceu, comentários sobre e avaliações também, inclusive avaliações de como o que ocorreu, questões econômicas do Estado, como que foi o comportamento social também do Estado naquele ano, né? Então, ele demanda uma avaliação técnica, né, para poder fazer a sua elaboração. A gente teve até, se eu não me engano, fevereiro ou março, a gente tinha um déficit muito grande de técnicos na equipe. A gente, ao longo do tempo, os técnicos que compunham a equipe anterior foram se desligando do IEMA, né? E a gente teve dificuldade de recomposição dessa equipe.
mas começamos a trabalhar mais fortemente na elaboração do relatório a partir de março, né, se eu não me engano. Só que leva um certo tempo, sim, tá? Não é uma coisa automática. A gente precisa, de fato, olhar os dados. Além de gerar os gráficos e o que é a parte fácil, né? A gente tem que fazer toda uma avaliação daquilo e tecer comentários. Então, leva tempo. Historicamente, a gente tem publicado mais ou menos no meio do ano, tá? Justamente tem levado esses 6 meses. Inclusive, eu já fui coordenador também de qualidade do ar, e na nossa época, a gente tinha, quando eu entrei, a gente tinha um déficit de acho que 5 anos sem relatório. Então, fizemos um esforço muito grande para colocar em dia, né, a publicação dos relatórios dos anos anteriores. E quando a gente chegou a conseguir colocar em dia, a gente ficava justamente nessa aflição. Olha, a gente vai publicar quando, né? Eu tinha até uma discussão com um técnico que era responsável pela parte de análise socioeconômica, porque a gente usa dados oficiais para poder fazer essas avaliações. Então, os relatórios do IBGE, que a gente toma como parâmetro para fazer as nossas avaliações, eles geralmente são publicados no meio do ano seguinte. Então, nesse contexto, a gente fica até impedido de conseguir publicar o relatório antes do IBGE publicar o dele, tá? Mas, assim, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que a gente precisa de um tempo, não é automático, a gente não conseguiria publicar em janeiro ou fevereiro dos anos seguintes, tá? Mas a gente está com um relatório já praticamente concluído, a parte técnica foi toda finalizada, ele está passando por revisão, tá? Estamos com a expectativa de mês que vem a gente publicar o relatório, tá? Agora, quanto à questão do monitoramento automático, de fato, a tecnologia que tem homologada hoje para poder fazer monitoramento de poeira sedimentável, ela ainda é toda manual, né? Não temos nenhum equipamento automático homologado internacionalmente, que a gente usa parâmetros internacionais, né, para essas homologações. Então, um monitoramento manual, né? Além de ser demorado para fazer todo o período de coleta, porque exige que sejam 30 dias, né, de coleta. Ao fim dos 30 dias, faz a captura desse material, leva para o laboratório, tem todo o tempo de análise do laboratório. Também ele está, por ser manual, né, está suscetível também a necessidade dos técnicos envolvidos seguirem todo o procedimento corretamente. Falhas podem ocorrer em substituição, por exemplo, de um técnico que está familiarizado com aquele procedimento, vem um outro. Se ele não seguir muito à risca, os procedimentos estão sujeitos, de fato, a falhas. Mas, para isso que a gente, quando faz a contratação do laboratório que é responsável, a gente exige que ele seja acreditado pelo Inmetro, né, para poder dar maior segurança desse procedimento todo, e sempre que a gente identifica que pode estar ocorrendo alguma variação não esperada nas medições, a gente faz o acompanhamento das coletas, faz o acompanhamento ao laboratório. Não é possível estar todo dia no laboratório, eles fazem todos os dias eles fazem o mesmo procedimento, só que com amostras diferentes, né? Então, não é possível a gente estar lá para acompanhar todas as amostras, senão não faria sentido também a gente fazer a contratação, mas a gente faz por amostragem, acompanhamento dessas análises. Inclusive, tivemos recentemente, né, a mudança do contrato, a renovação não foi a renovação, foi um novo contrato. Tivemos até alguns percalços administrativos, né, nesse caminho. E, como a gente está com uma equipe renovada, temos, inclusive, uma engenheira química agora também na equipe, que está nos auxiliando no monitoramento desses parâmetros. Agora, esse é o que a gente tem hoje, né? O automático, ele de fato traria maior agilidade, e a gente começa a entrar nessas discussões, né? Mas aí o automático vai baseado em quê? Porque não tem nenhuma metodologia que seja aceita e usada em todos os países ou nos lugares onde se mede, né? Então,
que a gente vai adotar de tecnologia automática? Eu lembro que já há mais de 10 anos, né, inclusive a gente assinou um contrato com a UFES para a UFES desenvolver essa tecnologia para a gente, não deu certo, né? A UFES não conseguiu, por uma série de questões, não conseguiu fazer o desenvolvimento, porque não é uma coisa simples. Dá para ver que envolve, tecnicamente, envolve muitos equipamentos muito sensíveis, né? Quando você fala de pesagem de 8 gramas, 5 gramas, 8 gramas, você está falando de coisa, você precisa de balanças de precisão. Essas balanças de precisão, se não estiver no ambiente correto, ela descalibra. Passou um caminhão próximo, descalibra. Então, tecnicamente, é uma coisa muito difícil de se fazer. O que a gente veio trabalhando ao longo desses últimos anos é tentar identificar possibilidades de realizar testes com alguns equipamentos que foram surgindo no mercado. Tá? Foram realizados, além da tentativa com o desenvolvimento de um equipamento próprio com a UFES, a gente também realizou testes com um equipamento desenvolvido por uma empresa aqui do estado, a Ecosoft, realizou um período de testes. A gente agora está num período de teste com um equipamento que foi trazido da França, né? Esse equipamento é usado lá em Dunkerque, né, na França, para monitoramento justamente de um porto, características similares, né, com aqui. É óbvio, né, não é igual, mas tem alguma similaridade. Então, ele é usado já há alguns anos, só que havia uma grande dificuldade da gente trazer esse equipamento, justamente porque tinha muito segredo envolvido em volta de como operava esse equipamento. A gente tinha dificuldades de contactar a empresa responsável para poder obter mais detalhes, para a gente entender se era confiável ou não essas medições, porque envolvia sigilo industrial. A gente não poderia abrir o equipamento, por exemplo, para olhar dentro, esse tipo de coisa. O equipamento não era vendido, ele era oferecido serviço, né, de medição. Então, inclusive, é dessa forma ainda. Mas agora a gente consegue um pouco mais de transparência, pelo menos, como funciona o equipamento, né? Então, a gente não tinha isso antes. No caso, depois de negociação juntamente com as empresas, a gente conseguiu trazer alguns desses equipamentos. Eles estão instalados, tá? Está instalado na estação Ponta Formosa, né, Vinícius? São 4 equipamentos. Um em Carapebus, um em Enseada do Suá, que são equipamentos com a parceria com a... Só para falar no microfone, porque nós estamos transmitindo. Só para esclarecer, são 4 equipamentos hoje instalados na Grande Vitória. 2 com parceria com a Celó e 2 por meio de condicionante com a Vale. Os da Celó estão instalados um em Carapebus e um aqui na estação da Enseada, no Corpo de Bombeiros. E os outros 2 equipamentos um no Clube Ítalo e um na nova estação Ponta Formosa, na Praia do Canto, que são objeto do acordo com a Vale. Esses equipamentos eles ainda não integram a rede, não têm os dados divulgados, porque eles justamente estão em fase de teste, né? A gente não precisa certificar que há alguma confiança nos dados antes de divulgar, né? Inclusive, a gente teve os primeiros meses de teste, não tivemos resultados muito promissores, né? A gente estava tendo dificuldade, porque justamente a dificuldade técnica, os equipamentos envolvidos são muito sensíveis, eles estão sujeitos a muitas falhas. A gente descobriu que, inclusive, balanças estavam tendo dificuldade de calibração em alguns desses equipamentos. Precisou o pessoal da empresa lá francesa vir para cá para poder fazer a avaliação. Então, corrigiu-se, né, o problema inicialmente identificado, então a gente iniciou novamente os testes e vamos precisar de alguns meses de medição para poder fazer as avaliações. A gente já pediu para as empresas responsáveis apresentar o relatório de uma forma mais consolidada, já fazendo pré-avaliações para facilitar a nossa análise, tá? E a gente está aguardando para ver como que vai ser. Quando a Vale ou a Celor cita essas, no caso da Vale é a RAMP, né?
Quando eles citam essa tecnologia, a gente tem que pensar que os objetivos dessas medições são diferentes, né? No caso do IEMA, a gente está querendo medir a qualidade do ar, visando saber quais níveis estão expostos à população, pensando na questão da saúde, o que está chegando para as pessoas. No caso da Vale e da Arcelor, o objetivo é medição do controle para que eles possam fazer alterações nos procedimentos deles a tempo, né, de corrigir falhas lá dentro, né? Então, quando você pensa nisso, a tecnologia que é usada lá na Vale, na RAMP, dificilmente a gente conseguiria adaptar para o nosso objetivo, tá? Porque eles basicamente espalham alguns sensores, tá? E que fazem o balanço entre o que entrou e o que saiu daquela área, né? Que não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é saber como que está a exposição da pessoa que está naquele ponto específico, naquela região específica, né? Então, esse balanço do que entrou, o que saiu, para a gente não é o nosso objetivo. Então, dificilmente a gente conseguiria adaptar, né? Mas, assim, há uma tendência mundial de mudar um pouco a questão do monitoramento, de fato, da qualidade do ar, focando um pouco menos nesses equipamentos homologados e dando um pouquinho mais de importância para outros equipamentos que estão sendo desenvolvidos, tá? Nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, já vem avançando muito a questão de tecnologias voltadas ao monitoramento da qualidade do ar. Só que, nesses casos, eles são usados assim, não para divulgar para a população, os dados desses sensores, que são sensores de baixo custo, inclusive, eles não são usados para divulgar para a população qual que é a qualidade do ar, mas sim para poder identificar anomalias que estejam acontecendo em regiões específicas da cidade, né? Então, a gente, à medida que é possível, né, a gente tem uma equipe bem reduzida, então, às vezes, só fazer o relatório já toma boa parte do nosso tempo, fazer o acompanhamento de como estão operando as estações, já ocupa praticamente a nossa equipe toda, mas à medida do possível, a gente vem, sim, estudando a possibilidade de fazer aquisição de equipamentos desse tipo e começar a fazer testes para ver como que funciona, como funcionaria na Grande Vitória implantar esse tipo de equipamento, tá? Mas tem que ser com muita cautela, porque se você simplesmente não tiver critérios técnicos bem definidos, como vai ser feito, para que vai ser usado esse equipamento, qual que é o objetivo dele, como vai ser feito divulgação, você corre o risco de estar passando informação imprecisa para a comunidade, para vocês, né? Então, tem que ser feito com cautela, a gente vai avançando em relação a isso, né? Deputada Irine. Não? Tem só o pedido da Juntos, se você puder também tratar do assunto, mas... Deputada Irine. Pode tocar. Não, deixa no final da Juntos. Bom dia a todas, todos e todos aqui. É sempre muito importante as nossas reuniões que avaliam, né, o cumprimento do acordo feito para que a gente tenha garantia de que temos um ar saudável. Eu queria só externar aqui uma preocupação na sua fala. É verdade que é preciso ter cautela e muita segurança do que se está informando como resultado de monitoramento, né? Tanto para as empresas, quanto para nós, quanto para a população de uma forma geral. Porém, a necessidade dessa segurança e dessa cautela não pode imobilizar. Então, assim, eu percebo um pouco na fala que você faz uma certa imobilidade. Assim, monitorar para quê, como, critérios.
Então, assim, não vou aqui fazer uma afirmação de que não há não há algum movimento, mas, para mim, pelo menos, é fundamental que haja uma comparação entre o monitoramento que vocês fazem e o monitoramento que as empresas fazem, certo? Para que a gente tenha segurança que o trabalho que nós estamos fazendo aqui, de acompanhamento, ele traga um resultado final na ponta, ou seja, no ar que a sociedade respira, a gente também tem a segurança para dizer, ó, evoluiu, está no ponto necessário, tá certo? Porque nós também temos as nossas responsabilidades e nós também, assim como vocês não podem fazer de maneira empírica ou quase isso, nós também não. Então, eu acho que era bom que o IEMA se esforçasse junto com a secretaria, desse ciência ao governador que acompanha pessoalmente esses nossos debates aqui. Foi numa reunião com ele que esse grupo foi constituído, foi numa reunião com ele que foi acertados os documentos, metas, prazos, né? Então, é bom que também ele tenha esse conhecimento de que o IEMA está deficitário nessa área, né? Mesmo que seja por uma questão de cautela para não dá publicidade a dados que não são seguros, mas eu acho que precisa ter. Imagino que outros estados no Brasil tenham. Não é possível que um país como do nosso tamanho não tem nenhum. Inclusive, aí temos que restringir no que a gente está... Qual foi a minha afirmação, né? Minha afirmação foi em relação à poeira sedimentável, né? Inclusive, quando eu falo da gente testar novas tecnologias, a gente não tem muitas opções no mercado, não, tá? A gente tem, principalmente, a principal é essa de Dunkerque, que está em teste, e temos uma ou outra empresa que desenvolveu alguma coisa que a gente tem que avaliar se cabe ou não para o nosso monitoramento, tá? Inclusive, não tem como comparar os nossos resultados dos nossos monitoramentos com os monitoramentos da Vale, porque, de fato, são metodologias completamente diferentes, com objetivos completamente diferentes, tá? A gente não está parado, igual eu falei. Na questão de monitoramento de poeira sedimentável, a gente já tentou essa questão com o desenvolvimento de uma tecnologia com a UFES, está tentando agora com essa metodologia dessa empresa francesa e está tentando sempre aperfeiçoar até o próprio método manual. A gente está permanentemente em evolução com ele, tá? Agora, o IEMA não está parado. A gente, inclusive, em uma data próxima, a gente está avaliando isso, inclusive com a agenda do governador, vai inaugurar as novas estações de qualidade do ar, né? Na verdade, é uma reformulação. A gente reformou todas as estações de qualidade do ar. Tínhamos equipamentos, desde que foi instalado, né? Equipamentos de mais de 20 anos, que tínhamos deficiência de peças, inclusive, né? A fabricante não fornecia mais peças para eles. Então, a gente está passando por uma modernização, inclusive a gente deve terminar as obras, as instalações dos equipamentos novos essa semana. Precisamos ainda de um tempo para poder fazer toda a integração de dados para que seja viabilizado, disponibilizado esses dados, mas passamos por uma modernização, agora estamos com estações praticamente 100% operantes. Tínhamos uma deficiência, inclusive muitos dos equipamentos, por conta disso, estavam parados, a gente não tinha peça de reposição. Agora a gente está num cenário completamente diferente. Quando a gente fala de poeira sedimentável a gente fala
muito de incômodo à população, tá? A poeira está ligada muito ao incômodo da pessoa ter que ficar limpando a casa dela. Agora, quando a gente fala de saúde, a poeira, a gente precisa dar foco em poeira menor, que é uma pequena fração dessa poeira que se deposita, de fato, nos nossos móveis, nas nossas varandas, tá? Para medição dessa poeira que nos interessa a saúde, a gente, inclusive, vai ter equipamento instalado, já tem, né, equipamento instalado em todas as nossas estações. É uma coisa que a gente só tinha em 2 anteriormente, né? Então, esse mês a gente conclui, essa sexta-feira, agora, amanhã, a gente conclui a instalação desses equipamentos que fazem a medição para o que interessa, de fato, para a nossa saúde, né, em todas as nossas estações. Estamos com um projeto junto com a Prefeitura de Vitória, né, e, inclusive, é fruto de uma conversão da Vale. A gente vai ter a instalação de duas novas estações aqui de qualidade do ar aqui em Vitória. Vamos ter a relocação de outra estação que é lá do centro, que ela está numa posição não muito privilegiada, né? Vamos ter uma realocação dela também. Vamos realocar a estação também lá de Vila Velha, porque a gente teve dificuldade. Essa foi uma dificuldade administrativa com o dono da área, né? Que tivemos problemas de acesso à área para a estação. Então, vamos realocar ela também, se possível, começar a relocação esse ano, inclusive. Já estamos com o edital pronto, já na nossa área administrativa, para ser lançado. Então, a gente não está parado, tá? A gente está atuando, que, de fato, como eu falei, a gente está reestruturando a equipe agora, né? A equipe está inclusive, mês passado, mês retrasado, chegou um técnico novo para integrar a equipe, e a gente está com a expectativa o novo concurso do IEMA vai chegar mais um técnico também para integrar essa equipe. Então, a gente vai vamos avançando e não estamos parados, tá? A nossa comissão tem por hábito buscar entender as dificuldades, mas estabelecendo aqui algum nível de entendimento de que as coisas que não estão, vamos dizer, da maneira que deveriam, no momento, tenham um certo prazo, que a gente tenha uma devolutiva de como que internamente, no órgão ou no governo, isso está sendo tratado. Então, eu solicito que nós sejamos informados sobre essa questão, porque o incômodo já justificaria. Mas, quando entra a questão da saúde, é obrigatório que, mesmo com as dificuldades que não estou aqui querendo tirar a relevância delas, mas que é responsabilidade do Estado resolver. E, assim, também, como nós esperamos, mais uma devolutiva, que é, ficando pronto o relatório, que nós possamos receber, né? Eu relato a lei, mas eu sinto dificuldade de alguns documentos para a gente fazer comparações, entendeu? Para que a gente tenha uma lei efetivamente sintonizada com o momento, e não com coisas que, quando ela foi elaborada, tinham uma importância, mas agora ela fica uma lacuna, porque não tem informações a respeito daquilo. Então, fica essas duas solicitações aí para vocês nos informarem. Obrigado, presidente. Walter Guedes. Vou atrapalhar as pessoas que estão aqui. Vou ficar sentado aqui, fica melhor. Ah, sim. Desculpa, então. Vou dar as costas para vocês aqui, tá? Pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui. Meu nome é Walter Guedes. Parabenizar todos que estão aqui, principalmente o presidente, Helena, Kiki, né? Os deputados que estão aqui presentes. E
o Bruno Marias, que é companheiro da gente de comunidade, né? Sou presidente da Associação de Bairro República, da região Continental 9, que é a que mais... Eu não falo que sofre com poluição, porque eu fiquei triste aqui agora que eu vi que a Vale e a Celó, elas são Botafogo, e o Estado é o América Mineiro, né? Por quê? Porque a Vale e a CST estão bem na frente do Estado, né? Pelo que eu vi aqui, eu não sei se eu estou falando besteira, né? Porque os equipamentos que eles têm são muito mais modernos. A CST eu sou suspeito de falar, porque eu trabalhei lá há 31 anos, foi a empresa a qual eu aposentei, né? Então, eu sei que tudo que acontece lá, até mesmo porque lá a gente trabalhava com empilhadeira e já tinha uns caminhões-pipas fazendo tessão lá para poder não dar poeira, né? E a gente exportava, levava as placas para o porto, e lá aquilo ali também a gente conhece. A Vale eu tive várias vezes lá, é um prazer, eu já tive várias vezes lá, com o Bruno também teve, né, Bruno? A gente vê o trabalho sério que é feito, entendeu? Agora, eu acho que o Estado tem que melhorar a parte dele, porque o cidadão ele cobra muito da Vale e da Celó, mas não cobra do Estado, que é o principal, né? Porque nós, como cidadãos que somos, temos que cobrar do Estado também, né? E eu acho que precisa o Estado melhorar a sua aparelhagem, porque muitas vezes a gente vê que a questão está mais nessa situação. Porque, como o Gandini falou, acho que o relatório de 2022, não é isso, Gandini? 21. Então, como que você vai cobrar uma coisa que é o relatório que você tem de 2021? Entendeu? Fico triste por isso. Eu sou muito sincero naquilo que eu falo, graças a Deus, né? Porque a gente que mexe com comunidade é cobrado toda hora, né, Bruno? Eles, em vez de ligar para um lugar, para um 56, eles ligam para o líder comunitário para cobrar essas coisas. Então, eu queria só que o Estado melhorasse isso aí, porque senão você não vai a lugar nenhum, porque a Vale faz a parte dela. A Celó fazendo muito bem também a parte dela e a Vale. E o Estado está no meio ali, como o América Mineiro, no último lugar, brigando para tentar chegar no patamar mais alto. Então, eu acho que precisa melhorar para que nós possamos dar um resultado melhor para os nossos, né, munícipes, principalmente eu aqui dentro da cidade, que moro na região continental aqui, que está próximo, né, poluição, a gente vê que é uma questão muito também de pessoal da imprensa, né, reclamou, a imprensa vai lá, faz aquilo ali, depois esquece, fica tudo no esquecimento, mas não é assim não, tá? Eu só queria pedir isso, tá, Gandini? Gandini, você e Irene, que cobrasse mais do Estado isso aí, não do Estado, se for do município, uma melhor aparelhagem para que possamos também nos unir a eles, porque unindo força nós vamos chegar a algum objetivo. Mas, senão, a gente não vai a lugar nenhum. Muito obrigado, tá, pessoal? Só registrar a presença da Ana Paula Nascimento, Prefeitura de Fundão, gerente de meio ambiente, está aqui conosco. Bruno Marias. Olá, olá. Um bom dia a todos e a todas. Bom dia, Irine, tudo bem? Prazer sempre estar com você por aqui. Queria desejar um bom dia a Arlete também, vice-presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi. Muito obrigado pela sua presença, Arlete. Dizer que nada sobre nós sem nós, né, Fabrício? Né? Então, assim, é muito importante que hoje as associações comunitárias, as pessoas realmente, efetivamente, possam estar envolvidas nesse processo. E quando a gente exerce um papel de liderança, isso remete à autoridade, né? E todos aqui somos autoridades, né? Vocês, enquanto deputados, né? O senhor, enquanto presidente dessa comissão, né? Nós temos aqui o IEMA, representando o governo do Estado do Espírito Santo, nós temos Arceló e Vale, né? Temos o Ministério Público, eu escutei que a OAB está aqui presente, né? Então, assim, e a autoridade pressupõe responsabilidade, e é por essa responsabilidade que nós estamos aqui hoje, as associações comunitárias, né? Dizer, inclusive, que a gente ajudou nesse processo de convidar todos e a todas para estarem aqui, né? Nossos pares, enquanto associações comunitárias. Muita gente falou sobre mim, né? Então, eu tive a necessidade de falar efetivamente sobre isso e dizer que esse momento é um momento de parabenizar. Eu acredito que todo mundo está exercendo com muita responsabilidade a autoridade que lhe é concedida aqui nesse momento, né? Essa presidência, né, e os deputados têm esse papel, essa prerrogativa de fiscalizar o Estado, então é isso que está acontecendo aqui de maneira muito clara, né? Os técnicos do IEMA estão aqui tentando, de uma maneira ou de outra, exercerem o seu melhor papel com o que eles têm, né, de recursos hoje. A gente viu duas excelentes apresentações da Vale e da Arcelor. Na verdade, a gente teve a oportunidade de estar presente, a gente está presente sempre nesse controle, mesmo porque é verdade o que o Walter traz, a gente é cobrado, né? Acaba que explode tudo nesse telefone aqui, por mais que a gente tenha tentado descentralizar, enfim, a gente tenha uma coordenação de meio ambiente em Jardim Camburi.
Mas é isso, assim, é dizer que a gente continue com essa responsabilidade que todos nós estamos tendo aqui hoje, nesse processo, né? Que esse processo possa continuar dessa maneira como está acontecendo, muito bem liderado por você, Fabrício, por você, Irine, por essa comissão, pelo Ministério Público do Espírito Santo, pelo Ministério Público Federal, IEMA e as empresas. A gente, enquanto associação comunitária, nós, enquanto sociedade civil organizada, a gente vai estar em cima, sim, mesmo porque a gente está falando de números, a gente está falando de dados, mas a gente está falando, sobretudo, da saúde das pessoas, né? Então, assim, por elas, né? Para as pessoas. Só isso. Queria, efetivamente, parabenizar pela oportunidade de estar aqui e parabenizar todos e a todas que estão exercendo com muita responsabilidade as suas funções. Obrigado, Bruno. Vou reportar agora a minha pergunta, se alguém quiser também. A inscrição está aberta. A minha pergunta às empresas. Pela primeira vez, aí, parabenizar a Vale, que nas últimas, sempre a Vale estava atrás. Agora a Celó está com 11 pontos inconclusos, vamos dizer assim, que o IEMA apresentou. E eu acompanho desde o mandato passado, e essa assim, o TCE era para estar terminando esse ano. Claro, tivemos pandemia, tivemos prorrogações. Então, assim, me chamou um pouco a atenção esses 11 metas que já concluíram o prazo e que não foram cumpridas ainda pela Celó, por algum motivo. Eu não vou me aprofundar aqui os motivos, mas a gente gostaria de entender, depois do IEM, fazer os requerimentos corretos, até para que a gente não tenha mais um atraso. Qual que é a nossa perspectiva? Da gente encerrar esse ciclo desse TCA, né? Encerrar esse ciclo, que é um ciclo pactuado, que foi bom para todo mundo, vamos dizer assim, porque quando tem pactuação, tem diálogo, é bom, né? Um vai falar que um ganhou mais, o outro ganhou menos, mas, enfim, tem uma pactuação. E essa pactuação é com a sociedade, né? O Ministério Público representa a sociedade, a Assembleia, governo, enfim. Então, é importante que a gente... E essa é uma preocupação minha, quando a gente fala 11 pontos que não foram... Será que, se a gente não tiver um acompanhamento mais forte, não pode pedir uma nova prorrogação? Né? Porque a gente queria, no próximo ciclo, discutir outras coisas. Né? Já enclausurou, já fez as wind fences, tal, melhorou o sistema, o monitoramento agora vai ser em todos os pontos, inclusive do PM2,5, PM10, que vai nos dar mais segurança. Inclusive, nós temos alguns pontos, e é engraçado, porque a Serra não participa disso, mas são as medições de questões mais complexas estão na cidade continental, naquela região. Assim, pelo menos foi o relatório de 2021. O relatório de 2021, eu falei, caramba, eles não participam praticamente assim das discussões. E lá é onde o que se fala, a saúde lá está mais complexo do que na região da Grande Vitória, né, para Vila Velha. Enfim, pelo relatório de 2021. Estou aguardando ansiosamente o relatório de 2022, mas peço que as empresas aí possam se programar para que a gente não tenha mais nenhum tipo de pedido de prorrogação. Vamos avançar, vamos para um próximo ponto, né? Eu acho que Vitória, Grande Vitória, merece, né, ser exemplo. Já é exemplo, né? Essa pactuação já é um exemplo, mas de solução também, né? Quando a gente vê os números atuais, né, eu não consigo fazer uma conclusão ainda, vou esperar o relatório, mas a gente vê que há um avanço, né? E esse avanço é importante para que a gente chegue a essa legislação que nós estamos discutindo, né? Eu tive com o Rigoni recentemente, ele falou, vamos enviar, né? Fizemos uma conversa final lá, que eu falei com ele que a comissão estava pensando, né, do que a gente já acumulou de discussão. Conversamos com o Findes, né, fizemos a primeira conversa com o documento é público também, está protocolado, vai chegar o documento do governo também. A ideia é que a gente possa fazer ainda esse mês uma discussão mais ampla, ouvindo as associações de moradores, ouvindo a UFES, né, a gente vai encaminhar para a UFES, fizemos esse acordo com o departamento da UFES de encaminhar o que tiver protocolado aqui até o fim do mês, para eles também terem uma análise. Gostaríamos de ouvir o IEMA. Então, enfim, a nossa perspectiva agora é de chegar a uma discussão de qualidade do ar que seja compatível com a nossa realidade, mas que também
nos tire da comodidade, que eu sei que já não, pelos TCAs não tem essa comodidade, mas que a gente possa ter como uma meta final os padrões que foram estabelecidos recentemente pela OMS, né? A gente sabe que a gente parte de uma realidade local, por isso que as fontes, as informações são fundamentais. Essas informações são fundamentais para que a gente... Poxa, foi o que eu falei na reunião que nós tivemos lá no governo do Estado. Não dá para a gente reproduzir o decreto de 2013 em 2023. Nós precisamos de falar assim, ó, nós avançamos até do ponto de vista do que foi feito nesse período. É ruim você reproduzir um decreto de 2013, né? Eu sei que o padrão OMS pode ser uma exigência que inviabiliza, num primeiro momento, mas a gente precisa largar de um ponto adiante de 2013. Não dá para discutir 23-13. E aí a importância desse relatório, entendeu? Eu queria pedir ao IEMA. Esse relatório é fundamental para que a gente possa ter uma discussão equilibrada, porque ninguém quer partir de um ponto de desequilíbrio, que até agora foi construído com muita sabedoria, tanto pelo Ministério Público, pelas entidades, uma solução pactuada, né? E a gente está vendo, por parte das empresas, também interesse em resolver, né? Foram apontados, não foi pelas empresas, né? Tivemos um apoio da... como é que foi? CETESB, né? Que construiu uma solução que as empresas adotaram. Então, assim, seria muito bom o compromisso das empresas de a gente terminar isso em 2024, digo, as obras, né? A gente vai aprofundar as questões, creio que... Eu vi que está em análise boa parte dos pontos, né? 3 em reanálise, né? E 8 em análise. Ok, que são importantes para a gente não ter mais nenhum tipo de prorrogação. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Nosso representante da OAB. Eu peço só que vá ali ao meio e tenhamos o microfone. Olá, bom dia, deputado. Meu nome é Alexandre, estou aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil, que na figura do nosso presidente Rias, que não se furta a discutir, a debater todos os assuntos, por mais sensíveis que seja, e, em nome dele, eu gostaria, de fato, parabenizar todos, tanto as empresas, pelo comprometimento, a Comissão de Direito de Meio Ambiente da Assembleia, e, mais ainda, os analistas, os representantes aqui do IEMA, na figura do Tacarrico, do Maurício, pessoas que eu acompanho lá no dia a dia, vejo como que fazem para tirar leite de pedra. Então, aqui, nessa oportunidade, deputada, gostaria de fazer essa manifestação que, com 42 anos da Política Nacional de Meio Ambiente, essa carruagem ainda está caminhando para as abóboras se acomodarem, pedir que, de fato, os órgãos ambientais sejam colocados como prioridade nas questões orçamentárias do Estado, tanto o IDAF, quanto a AGE, quanto o próprio IEMA. Há algum tempo atrás, eu tive acesso a uma informação de que o valor destinado ao IEMA é muito pequeno dentro do orçamento estadual. A gente sabe que as angústias são enormes, mas o órgão ambiental é a porta de entrada, tanto para o desenvolvimento, tanto para o efetivo controle. Então, de fato, acho que a manifestação aqui seria no sentido de, obviamente, parabenizarmos as empresas que tanto trazem de bom para o nosso Estado, mas que a gente possa equipar os nossos órgãos ambientais para que eles deixem de ser o América, o Vasco, e possam, de fato, caminhar em pé de igualdade. Eu, como vascaíno, falo aqui com muita tristeza, mas que, de fato, possam caminhar aí com pé de igualdade, porque técnicos da melhor qualidade, comprometidos, a gente tem. A gente precisa, de fato, do reconhecimento, do apoio, para que possam dialogar aí de igual para igual. Ok? Muitíssimo obrigado. Obrigado, Alexandre. Só vou pedir, vocês conhecem o nosso presidente da SOS. Se eu não pedir a resposta dele, depois ele vai puxar minha orelha e eu faço questão de dar oportunidade a todos, e a gente... o deputado Mares. Pedir só para que responda aí os questionamentos. Ele está com o pé quebrado, ele sempre é participante, a gente respeita muito a participação dele, então pedir ao IEMA que responda. Obrigado. Eu estava lendo, eu tive acesso a esse documento agora, né? Eu estava lendo ele aqui. Ele cita um comentário que seria atribuído ao promotor Marcelo Lemos, né? Então, eu não posso falar
pelo promotor o que ele tinha de intenção com o comentário dele, né? Mas eu vou me ater aqui, que eu imagino que ele questiona sobre a poeira sedimentável, né? O pó preto. Ele não seriam fidedignos os dados, né? E a divulgação. Na verdade, eu acredito que ele faça referência aqui justamente ao equipamento que a gente está em teste de monitoramento automático, tá? Já, em outras oportunidades, já foi explicado isso tanto ao promotor quanto para o próprio Moresc, para a sociedade, que a gente está em fase de teste de equipamento e, obviamente, não temos nenhuma. Quando eu até remeto a uma fala sua, deputada, não é possível que não tenha em outro lugar, né, coisa melhor. De fato, não temos. Poeira sedimentável é um assunto que já foi muito pauta pelo mundo, discussão, e hoje são escassos até estudos sobre o assunto, porque ele vai deixando de ser interesse da comunidade mundial pelo fato da importância que vai ganhando o monitoramento das partículas menores, são inaláveis, né? Então, à medida que o PM2,5, o PM1 vai ganhando importância, o PS vai deixando de ser relevante para a sociedade científica, tá? Então, a gente não tem muitas empresas, inclusive, interessadas em desenvolver tecnologia para poeira sedimentável, e os locais onde se fazia monitoramento deixa-se cada vez mais o IEMA está virando uma ilha em referência a esse assunto, tá? Nos outros estados, poeira sedimentável praticamente não é discutido, não é tema de discussão, não se leva esse tema para uma Assembleia Legislativa, por exemplo, nos outros estados. Mas só fazendo um adendo, mas tem muito a ver com a realidade nossa, que Sim, é diferente dos outros estados. Claro. Né? Aí, de fato, a gente tem o Ministério Público, esse caso dos TCAs, ele está sendo levado, inclusive por propaganda do Ministério Público aqui do Estado, para outros locais que tem siderurgias, que tem empresas de mineração muito próximos da cidade. A gente está vendo, inclusive, no noticiário, né, de que está levantando-se a bola de assinar termos de compromisso lá em Ipatinga, né, lá no Rio de Janeiro, né, em Volta Redonda. Então, esse tema está sendo levantado, mas muito por conta da nossa expertise aqui do Estado, tá? Por causa da discussão que é levantada aqui. Eles têm não estou falando que eles não tenham o problema lá, eles têm o problema que, inclusive, é bem pior que o nosso, tá? Só que não era um tema em discussão, né, até então. Mas o que eu digo é que o desenvolvimento de tecnologias novas para esse monitoramento fica até prejudicado à medida que a própria comunidade científica vai perdendo interesse nele, tá? O que eu sugiro é que a gente dê mais enfoque nas discussões, como que, de fato, a gente melhora o monitoramento desses outros, do PM2,5, do PM1. A gente hoje está instalando PM10 e PM2,5 nas estações todas, mas vamos discutir, então, o monitoramento do PM1, vamos começar a fazer essas avaliações também, né? Mas, assim, voltando ao questionamento do Moresc, acredito que esse questionamento seja, da fala do promotor, esteja muito voltado justamente a esses equipamentos. Então, como ele está em fase de teste, inclusive, os primeiros meses se mostraram bastante problemáticos, porque alguns desses equipamentos ficavam mais tempos indisponível do que disponível, né? Justamente por causa dessas minúcias, né? O equipamento é muito sensível. Então, se ele não estiver instalado no local certo, se tiver alguma interferência, ele não vai medir corretamente. Então, a gente está numa fase em que os dados que são obtidos vão ser usados para avaliar se vai ser possível usar ele de fato, tanto para divulgação, quanto seja lá, se a gente resolver não divulgar os dados diretamente, os dados dele, mas pelo menos como que a gente vai usar os dados desse monitoramento. Então, a gente precisa de um tempo. O contrato são 2 anos, se eu não me engano, já está quase vencendo o primeiro ano. Tá? A gente vai ter ainda mais um ano inteiro para poder avaliar se esse equipamento vai ser usado ou não. Então, acredito que o questionamento seja esse. E, enquanto a gente não der um aval de que a gente confia que o equipamento vai funcionar para a gente não vai fazer a divulgação de dados. Tá? Outra coisa que eu acredito
que faça referência justamente sobre a divulgação. O Marcelo, eu lembro numa reunião anterior, provavelmente pode ser até essa reunião em que ele falou sobre o comentário aqui do Moreski, ele questionava, na verdade, sobre a divulgação, que ele, na opinião dele, a gente não faz uma divulgação dos dados da nossa rede muito boa, né? Aí ele citou que ele não acha os nossos dados no Instagram, por exemplo, que a gente comentou que está tudo disponível no nosso site. Se vocês entrarem no site, vai estar lá disponível todo o monitoramento, a série histórica inteira, desde que quando existe as redes, tanto a manual quanto a automática, estão tudo disponíveis. Mas que, na opinião dele, simplesmente disponibilizar no site não é o suficiente. A gente teria que achar outras formas de divulgação. Quanto a isso, a gente está avaliando junto com a nossa equipe de comunicação, desculpa. A nossa equipe de comunicação, a gente está avaliando quais seriam as outras formas, porque assim, o Instagram, por exemplo, não tem uma forma de você estar lá atualizando os gráficos em tempo real, não tem muito isso. A gente tem no aplicativo Na Palma da Mão, que essa Na Palma da Mão, que já tem a divulgação dos índices de qualidade do ar, tem lá no nosso site. A gente tem que avaliar qual que seria a melhor forma de dar maior amplitude para a nossa divulgação. Mas não é que ela não é feita, ela é feita. No nosso site, qualquer um que entrar lá, está disponível os dados. Tá? Só mais uma pergunta. Eu estou aqui em mãos com um aplicativo chamado Plume Labs. E ele fala, na última hora, poluentes atuais. AQI, qualidade do ar, né, 28. E ele fala aqui, PM2,5, 7 miligramas, microgramas, né, micro, por metro cúbico, está 28. PM10, 18. Está excelente e razoável o PM2,5. Essa fonte é da onde? Só para entender. Na verdade, esse é um questionamento que a gente vem levantando, porque a gente vê que esses aplicativos, todo mundo recebe no celular algum aviso de qualidade, geralmente associado à questão de como está o clima, né? Todo mundo que olha o clima vai ver lá associado uma informação sobre qualidade do ar. Só que esses aplicativos tiram esses dados de fontes que não são as oficiais. Tá? Alguns meses atrás, eu tive a curiosidade de tentar... Em um desses aplicativos, eu fui me aprofundando dentro das informações lá que você consegue sobre ele. Descobri que ele divulgava dado através de um equipamento que uma empresa terceira fornece a outras empresas, e ela, ao mesmo tempo que ela fornece o equipamento, ela também adquire o dado e, pelo jeito, ela vende, então, provavelmente, esse dado. Mas não é um equipamento desses de baixo custo, que não é homologado, não tem... Eu vi até que as pessoas podem comprar. Elas podem botar na mochila. Pode. Só que aí eu fico pensando, imagina bem, e poucos dólares. Os aplicativos estão colocando isso no ar e a gente não consegue... Porque eu falo assim, as empresas estão desenvolvendo tecnologia para resolver a questão do aspersor lá. Estão desenvolvendo. Tudo bem. No Brasil não existe, no mundo... Mas nós temos, por exemplo, Nova York, o Neival falou aqui, lá é 5. Como é que eles medem isso? Não tem nenhuma medição, não tem nenhuma forma de medir, ou é essa padrão aí do... Enfim, eu acho que assim, aí talvez o desconforto que a Irine falou, é que a gente não vê o brilho nos olhos. Vamos resolver isso, vamos ter uma medição, vamos buscar algo, mesmo que seja um parâmetro, mesmo que a gente compare depois com um potinho lá, que é o método tradicional, vamos botar isso no ar para a gente tentar. Eu sei que não vai ter, talvez, a empresa vai questionar, porque não tem validade. Do ponto de vista jurídico, eu compreendo. Só que do ponto de vista de avanço, de querer resolver, de mostrar para a sociedade que nós estamos querendo uma ação, poxa, se uma empresa, a Quater, Plume Labs, todo mundo coloca uma medição. E a gente, órgão oficial, não busca assim, pelo menos ter uma referência. Entendeu? Eles divulgam, eles colocam, né? Mas assim, esse aplicativo ele não tem compromisso nenhum com a veracidade do que está acontecendo. Mas nós temos, né? Essa é a diferença nossa, né? Nós temos, eu sei que eu compreendo, só que o que nos
quando a gente conversa sobre isso, o que nos passa é o seguinte: não, nós vamos com calma. Mas por que não divulgar os testes? É teste, está escrito teste. Vamos divulgar o que está dando para a gente entender, para a gente até poder questionar. Enfim, eu compreendo a cautela, mas nós temos uma medição que é feita de 40 e 45 dias que tem ali a acreditação. Se ficar muito divergente, claro que vai ter questionamento, mas, poxa, eu acho que mostrar para a sociedade, nós queremos algo mais moderno, nós precisamos de algo mais moderno, nós somos diferentes da maioria dos locais. A Vale, na última visita, falou, tudo que está sendo implantado aqui, nós estamos fazendo no exterior. Eu não lembro quem foi que me falou, foi a Tati? Não sei. Que tem uma empresa, a mesma planta, que é perto de uma cidade, que está implantando tudo que a gente vai desenvolvendo aqui. Foi, não? Assim... Então, quer dizer, os países vão aproveitando. A nossa realidade é diferente. Dificilmente você vai ver uma siderúrgica dentro de uma cidade, né? Não é uma realidade posta na maioria dos lugares do mundo, né? E uma siderúrgica antiga, né? Não é a planta que nasceu agora, que poderia nascer, até porque dificilmente teria licenciamento, né? Então, assim, é o nosso desafio diferente. Então, assim, é isso que eu queria expressar aqui, que essas fontes de informação são relevantes, mesmo que não seja oficial. Eu já busquei a informação, estamos fazendo contato com eles para entender. Aí eu vi que é um equipamentozinho que eles vendem, que a pessoa pode... É igual o Waze. Hoje o Waze é colaborativo, né? São colaborações. Imagina se 1000 pessoas adotarem esse equipamentozinho, cada vez vai ter mais fonte de informação. Então, assim... Pedir ao IEMA eu sei que vocês têm limitações na equipe, você colocou isso claramente aqui, mas é algo importante para a gente que mora aqui, né? Você, poxa, conviver não sabendo se isso vai afetar a longo prazo a saúde das pessoas, né? É algo que não é uma solução que a gente pode esperar década, né? Eu sei que tem um esforço grande, mas essa medição acho que é o mais importante, para saber se tudo que está sendo feito, eu creio que está dando certo, mas que a gente pudesse avançar nessa perspectiva da medição automática, mesmo que a gente ache que não faz mal à saúde. Eu tenho minhas... Sim, inicialmente, compreendo que não tem nenhum estudo profundo em relação a isso, mas quanto mais poeira sedimentar, possivelmente tem mais PM2,5, deve ter atrelado uma correlação, né? Por isso que a gente está medindo agora o PM10 e PM2,5, né? A gente modernizou, igual eu falei, a gente modernizou toda a nossa rede, né? Então agora a gente vai ter dados. Esses dados já vêm na próxima medição, nesse ano ainda? Não, esse ano ainda já começa. Na verdade, eles já estão medindo. O que a gente ainda não tem é só a integração do envio do dado para o nosso banco de dados. O dado está sendo registrado. Assim que houver a integração, aí sim a gente vai pegar todo o histórico, inclusive, porque, que já está sendo inclusive, no relatório de 2021 que eu li, eu vi que tem vários pontos que só medem num ponto, no outro. Aí tem lugares que deu alguma falha que não tem a medição. Os lugares de falha, falha por causa do equipamento que está obsoleto. Só que não são todos os parâmetros que são monitorados em todas as estações, né? Cada parâmetro tem uma avaliação da pertinência de cada região. Ok. Acho que, deputada Eline. Só para dizer que, quando a gente fala isso, não vai aqui pejorativamente contra o governo, certo? Claro. Não é, nem contra o IEMA. Por mim, os órgãos ambientais de todos os entes federados, tá? De todos, deveriam ter um olhar diferenciado e investimentos diferenciados, inclusive, tá certo? Porque eu não sou pessimista, acho que bastante realista. A coisa não está legal, não está bom. Não está bom do ponto de vista ambiental no mundo. Então, a cobrança que a gente faz é para estimular. Quando o Fabrício fala que queremos ver brilho nos olhos, nós sabemos as dificuldades que vocês estão vivendo, certo? Mas, se vocês tirarem o brilho dos olhos, essas dificuldades vão se sedimentar. E aí não supera. Um pouco por aí.
Gente, eu vou agradecer. Acho que foi mais uma importante... Você gostaria de fazer uma fala ainda, né? Eu quero fazer um requerimento Ok. oral Ok, e pode vou fazer. enviar ainda hoje o requerimento por escrito, mas para começar a organizar. Bom, nós, eu, você e outros parlamentares, temos acompanhado aqui a situação dos atingidos de Mariana já há muitos anos. Nós estamos no 8º ano. Agora existe uma pressa imensa de assinar um pacto final até dezembro de 2023. Nós temos uma novidade que é a presença do governo federal a partir da vitória do Lula. Então, nós temos diversos ministérios participando. No governo anterior não tinha isso. E eu penso que a Assembleia Legislativa não pode ficar alheia a esse debate, porque é um debate de uma grandiosidade, eu não sei nem como dimensionar, porque é geracional. São coisas que a gente, daqui a alguns anos, quem estiver por aqui ainda vai estar analisando isso. Então, teve agora, recentemente, essa decisão em Londres. A OAB fez ontem um seminário que eu lamento que tenha sido tão pouco divulgado, embora o auditório estivesse lotado. Mas eu tenho certeza que, se eles tivessem feito num local maior, mais pessoas teriam participado, porque isso interessa de muito perto. Então, qual é o meu requerimento? É que nós possamos fazer uma sessão extraordinária, como tem sido encaminhado por você, em vez de ficar fazendo audiência pública. Então, fazer uma sessão extraordinária grande, onde nós possamos ter a presença dos advogados que patrocinaram essa causa em Londres, onde eles possam nos explicar detalhadamente o conteúdo do processo e o conteúdo da decisão judicial. Isso é uma questão. A outra questão é o governo e as empresas envolvidas precisam participar para nos informar, porque a gente só tem informação de bastidor. Você nunca sabe se a informação, qual é o nível de confiabilidade, né? Bom, quem quer botar lenha na fogueira dá um tipo de informação. Quem quer dizer que está tudo certinho dá outro tipo de informação. E nós temos aí os atingidos, que são muitos. E os atingidos são atingidos de hoje, mas eles serão atingidos por muito tempo. Por muito tempo, porque muitas dessas contaminações, só o tempo vai mostrar exatamente a sua dimensão. Então, eu gostaria de fazer essa sessão extraordinária nossa, com convidados que eu especificaria no meu requerimento formal, né, mas que não deixasse de fora ninguém que está atingidos, advogados, empresas, governo, né, para que a gente possa saber, governo federal, para que a gente possa saber exatamente em que pé estão as discussões, o que se pretende, modelo de governança. Não me parece ser muito simples traçar um modelo de governança para gerenciar recursos tão vultuosos como é falado. Eu nem sei se serão mesmo, porque, como eu disse, são informações de bastidor. Então, esse é o requerimento que eu faço e espero que
haja a concordância da comissão e vou formalizá-lo ainda hoje. Ok. Já está aprovado, deputado. Pedir só que a assessoria de Vossa Excelência possa construir junto com a da comissão para a gente encaminhar a data, tá bom? Pedir ao IEMA que... Tem data já para o relatório? Vocês conseguiriam marcar um momento aqui para a gente... Então, a gente está prevendo a publicação dele agora em setembro, tá? Se possível, no início, metade de setembro, né? Setembro? Ok. Aí pedir também a assessoria que a gente tem contato para ser apresentado aqui o relatório, para a gente fazer uma, se for necessário, extraordinária também, tá bom? Então, sem nada mais havendo para tratar, vou agradecer a presença de todos e encerrar a presente sessão. Bom dia, boa tarde, né? Não sei. Boa tarde, exatamente. Você acaba de acompanhar aqui na TV Assembleia a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Os detalhes você pode acompanhar no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você. Vou deixar